Nós vamos falar de um assunto muito legal, tá? Porém, esse vídeo vai ser um pouquinho mais extenso, porque temos que falar um pouquinho, pelo menos, de cada coisa, tá? Mas o assunto é muito legal, tá? Porém, né, vou tentar fazer o mais resumido possível, mas contando o máximo que puder para vocês da história da cosmologia, né? Tá? Bom, galera, desde a antiguidade, tá? Os primeiros homens, eles começaram a tentar explicar e tinham um certo fascínio sobre alguns astros, né, como o Sol, a Lua, por exemplo. Símbolos rupestres, ou seja, aqueles desenhos de cavernas já mostravam, tá, a ideia, tá, que o homem tinha de Sol e Lua, beleza? E era um pouco misturado com interpretações religiosas da época também, né, galera? Bom, galera, é interessante a gente frisar aqui que a religião, ela não precisa se opor à ciência, tá? Hoje em dia já existem cientistas que são religiosos, tá? E vocês vão ver que nessa história aqui vários deles eram religiosos, tá? E que não precisa se opor. Eventualmente, por exemplo, um físico pode ser, de repente, criacionista e tentar explicar através da ciência, né? Ou, né, de repente, o que existe até mais, o físico ser evolucionista e tentar explicar através da ciência. Não só físico, mas qualquer outra parte da ciência aí, né? Mas naquela época não, se envolvia muitas histórias religiosas, tá? E isso atrapalhou um pouquinho a evolução da ciência, principalmente lá no início, tá? Então, como eu já falei aqui, ó, os primeiros homens tentavam dar sentido a astros como Sol e Lua, né? Os egípcios acreditavam que a Terra era plana. Ah, Glauco, mas ainda existe pessoa que acredita que a Terra é plana. Galera, me permitam dizer que não tem como hoje nós acreditarmos na Terra plana. Mas, Glauco, você acabou de dizer que nós temos que respeitar, a pessoa pode ter a sua religião, a pessoa pode ter a sua colocação, mas eu falei que na frase, desde que seja científica, tá? E a ciência, ela já conseguiu comprovar, tá, que a Terra não é plana, beleza, galera? Mas é óbvio, né, como a gente ensina tolerância e respeito, que se alguém quiser acreditar que a Terra é plana, temos que respeitar. Porém, galera, isso aqui é uma ideia já ultrapassada, tá? Que a Terra seria plana. Os gregos introduziram a ideia de leis naturais. É interessante que os gregos já começaram a falar que cada astro seguia uma lei natural. E isso a gente vai ver que realmente, mais lá para frente, algumas leis vão ser elaboradas através desse movimento dos astros. Beleza, galera? Então, galera, fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre alguns cientistas que ajudaram, tá? Que deram início e que ajudaram até nós chegarmos à ciência que nós temos hoje. Beleza, galera? Então, nós vamos começar, né, essa parte falando sobre cientistas, tá? Falando sobre Ptolomeu. Veja a foto dele aí. Então, já viu a foto dele? Ptolomeu era um cientista grego, tá? Que viveu lá por volta de 100 anos depois de Cristo, ou seja, ali no iniciozinho do segundo século, tá? Depois de Cristo, tá? Ele elaborou sim o modelo que é chamado de geocêntrico. É o modelo no qual a Terra é o centro do universo, né? Vejam o modelo aí na foto. Então, ele afirmava que o Sol e a Lua e os planetas, aliás, o Sol, a Lua e os planetas giravam em torno da Terra. Todos eles giravam em torno da Terra. Na seguinte ordem que eu vou falar aqui para vocês. A Lua era a que estava mais próxima da Terra, depois vinha Mercúrio, depois Vênus, depois Sol,
Marte, Júpiter e Saturno. Obviamente que aqui ainda está faltando alguns planetas que ainda não tinham sido descobertos, né? Bom, galera, Cláudio Ptolomeu, ele seguiu muito a parte religiosa. Ele se utilizou muito de passagens bíblicas para tentar explicar, tá? Porém, essas passagens nem sempre eram tão interpretadas, muitas vezes eram interpretadas muito rigorosamente e não era amplamente interpretada, tá? Com isso, essa teoria do geocentrismo, embora tivesse muitas falhas, tá? Ela foi aceita durante muitos anos, só cerca de 14 séculos depois que ela vai ser contrariada, beleza, galera? Mas, aliás, ela era contrariada, já tinha sido contrariada provavelmente, mas com mais afinco, tá? Qual eram as falhas que ele tinha, por exemplo? Ela tinha dificuldade de explicar ou até mesmo de prever alguns fenômenos que aconteciam, tá? Agora também podemos imaginar que Cláudio Ptolomeu também tinha uma dificuldade muito grande, porque, poxa, no ano 100 depois de Cristo, provavelmente a ciência não era tão evoluída assim, né? Ele tentava observar e fazer as coisas só no olho e nas anotações. Então, óbvio que ele iria cometer muitos erros, né? Mas, após Cláudio Ptolomeu, foi evoluindo essa ideia aí, até que chega um outro físico, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco, que ele começa a contrariar essa ideia de Ptolomeu, tá? De que a Terra seria o centro do universo. Beleza, galera? Vamos a esse cientista agora. Então, galera, depois de Cláudio Ptolomeu, tá? Surgiram teóricos, cientistas, filósofos, tá? Que não aceitavam muito o modelo geocêntrico, no qual a Terra era o centro do universo, tá? Dentre eles eu vou destacar um aqui, tá? Que é muito pouco falado, que é o Aristarco de Samos. Ainda lá, por volta do segundo ou terceiro século, tá? Ele já vai propor um modelo no qual o Sol seria a parte mais importante e tal. Só que, galera, como eu já falei para vocês aqui, a ciência, ela não... a religião, né, a Igreja Católica, ela não permitia uma maior observação da ciência, tá? Então, ficou perdido esses pensamentos aí. Até que chegou um astrônomo, tá? Um astrônomo matemático polonês, tá? Chamado de Nicolau Copérnico, beleza, galera? Né? Astrônomo aqui esquecido. Astrônomo matemático chamado de Nicolau Copérnico, tá? Um polonês, tá? Nascido em 1473, morreu em 1543, ou seja, galera, mais de 13 séculos aí, né? quase 14 séculos após o Cláudio Ptolomeu, né? Segundo Copérnico, tá? Vou colocar, segundo Copérnico, eu vou até colocar a foto de Copérnico aí para que vocês possam ver como ele era, mais ou menos. Inclusive, cientistas fizeram uma recriação de como seria o rosto de Copérnico, né? Vejam aí. O sistema de Copérnico era esse que vocês vão ver aí agora também. Então, segundo Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol. Ou seja, o Sol está aqui, ele se move a um ponto vizinho a ele. Beleza? Com isso, ele consegue explicar vários fenômenos que ocorriam. Tá? Ele consegue também falar que os fenômenos de noite e de dia, sucessão de noite e dia, era devido a um giro da Terra sobre o seu próprio eixo, que é a rotação, beleza? Ele consegue com isso também explicar alguns fenômenos, como
por exemplo, né, estações do ano e tal. Porém, ele também vai cometer algumas falhas, né? Falha essa ainda induzida pela religião, no qual ele vai colocar aí, por exemplo, órbitas circulares, né? Essas órbitas circulares é porque se acreditava que o círculo era uma figura perfeita, né? E a religião entendia que Deus não faz nada imperfeito, tá? Embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra, né? Então, galera, isso causava alguma falta de precisão. Algumas coisas fugiam dos cálculos de Copérnico, tá? Então, o próximo passo que nós vamos ver são dois teóricos, tá? Muito importantes, que são o Galileu Galilei e o Tycho Brahe, que eles vão começar a criar instrumentos para visualizar melhor, para conseguir alcançar isso melhor, beleza? Mas antes de falar sobre isso, galera, Copérnico foi muito perseguido pela Igreja Católica na época, tá? Ainda assim, mesmo ele mostrando que tinha muito mais acerto do que o sistema anterior, a comunidade científica não aceitava os seus, vamos dizer assim, os seus conceitos. Porém, isso vai mudar porque físicos como esse que eu citei para vocês, Tycho Brahe, Galileu Galilei, depois... Aliás, Galileu Galilei, Tycho Brahe, Kepler e Newton vão corroborar e fazer melhorias, vão deixar isso bem mais correto, vamos dizer assim, para os dias de hoje, tá? Então vamos a esses outros físicos e cientistas que contribuíram para esse assunto, beleza? Galileu Galilei, esse cara foi muito importante também. Bom, galera, Galileu Galilei, assim como Nicolau Copérnico, tá? E esses outros que nós vamos falar aqui pra frente também, eles tinham várias atribuições, tá? Aqui eu só estou destacando algumas. Como, por exemplo, físico e astrônomo italiano, nasceu em 1564. Se vocês forem lembrar, muito pouco tempo após a morte de Nicolau Copérnico. Em 1609, ele vai ter observações telescópicas, olhando para o céu, né, tal. Ele vai dar força ao modelo heliocêntrico, tá? Ele vai começar vamos dizer assim, dar mais bagagem ao modelo heliocêntrico. Aí a comunidade científica começa a olhar o modelo heliocêntrico de maneira um pouco mais, vamos dizer assim, respeitosa, tá? Ele conseguiu provar, tá, e observar que Júpiter tinha 4 satélites, 4 luas, né, que giravam em torno dela, que orbitavam em torno dele. Ou seja, com isso ele conseguiu consertar algo que Nicolau Copérnico não conseguia provar para a sociedade, porque diziam que a Terra não poderia se mover, já que a Lua se move em torno dela. Já Galileu Galilei consegue provar que Júpiter, mesmo se movendo em torno da Terra, né, ou, né, próximo à Terra, né, fazendo um movimento próximo à Terra, né, ou seja, da Terra nós conseguimos, né, ver o movimento de Júpiter, né, ele tinha esse movimento mesmo tendo corpos girando em torno dele, né, orbitando ele. Beleza, galera? E isso vai ser muito importante para que comecem a provar que o modelo heliocêntrico estava mais correto, tá? Agora nós vamos passar para um físico chamado Tycho Brahe, que ele vai dar continuidade a esse conteúdo, beleza? É interessante também falar, antes de ir para Tycho Brahe, que é óbvio que Galileu Galilei tem muito mais, tá, contribuições para a ciência, para a matemática e tal, tá? Para a física, né? Porém, nós só estamos destacando aqui essa parte do conteúdo. Beleza, galera? Tycho Brahe, tá? Ou Tycho Brahe, como alguns acabam falando, é mais um dos cientistas, né, físicos aí, que nós vamos falar um pouco sobre ele. Tem mais histórias sobre ele, obviamente, mas que vamos falar só para aquilo que nos convém aqui, tá?
Tycho Brahe, por exemplo, teria perdido um pedaço do nariz em uma briga. Fico imaginando que briga teria sido essa, tá? Mas, voltando aqui para o nosso assunto, vamos falar aqui, ele é um astrônomo dinamarquês que nasce 3 anos aproximadamente após a morte de Nicolau Copérnico, tá? E ele vai dispor de medidas precisas. Ele tem a ideia, assim como Galileu Galilei, são, né, em algumas partes até contemporâneos, ele tem a ideia, eles dois tinham a ideia de conseguir colocar medidas, de conseguir fazer instrumentos para explicar aquilo que eles queriam explicar, tá? Vamos dizer que eles começaram a fazer necessariamente o que nós chamamos de ciência, né? Ciência moderna, tá? Ele construiu tabelas, tá? Ele colocou instrumentos em fundações sólidas, com a finalidade de tentar ter mais estabilidade, tá? Ele também vai propor um modelo híbrido, tá? No qual o Sol girava para a Terra de um jeito e para outros planetas de outra maneira, tá? Que não convém a gente falar muito sobre esse modelo híbrido, tá? Mas o mais importante para falar sobre Tycho Brahe é que ele basicamente organiza tudo, tá? Cientificamente, e infelizmente ele acaba morrendo, não consegue dar finalidade aos seus estudos, mas ele passa a ser um bom professor, né? A importância do professor é essa também, né? Ele inspira outras pessoas a continuarem o trabalho dele. Um desses caras que vai juntar todos esses conhecimentos, tá? De Copérnico, de Galileu, e principalmente tentando colocar nas medidas e cálculos de Tycho Brahe, é o Kepler, que nós vamos ver logo após, tá? Kepler vai, vamos dizer assim, fechar com chave de ouro aquilo que de modelo entre os planetas através do cálculo de Tycho Brahe. Beleza, galera? Agora vamos falar um pouquinho sobre Johann Kepler. Então, galera, agora vamos falar de Johann Kepler, tá? Também foi um astrônomo, entre outras coisas, né? Alemão, que viveu lá em 1571 a 1630, seguidor de Tycho Brahe, tá? Ele vai, através de tudo aquilo que foi organizado, né, por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Tycho Brahe, embora ele seja da mesma época de Galileu Galilei, né, ele vai elaborar agora as primeiras leis, tá? Ele vai elaborar agora 3 leis. Primeiro ele vai lançar as 2 primeiras leis de Kepler, no ano de 1609, curiosamente também foi o ano em que Galileu Galilei começa a estudar né, que eu acabei de falar, né, com telescópio, né? E 10 anos depois, em 1516, ele vai lançar a terceira lei. Agora vamos falar o que ele revolucionou, no que ele acabou modificando tudo aquilo que se pensava até então. Como eu já falei, a Igreja Católica ela tinha uma ideia fixa com uma esfera ou com um círculo, pensando ela que o círculo era vamos dizer assim, um desenho perfeito, tá? Porém, Johann Kepler, que estava com tanta vontade de adaptar algum modelo àqueles cálculos de Tycho Brahe, que ele acaba revolucionando da seguinte maneira. Ele diz que a trajetória de planetas e até de satélites em volta desse planeta, tá? E de planetas em torno do Sol, possuem um formato de elipse, tá? Com o Sol, e não mais um formato, né, circular, que até então era colocado. Vamos tentar entender o que é uma elipse, tá? Tentei desenhar aqui uma esfera para vocês, né? Na verdade um círculo. O círculo ele tem apenas um foco, que é o centro dele ali, né? Se nós pegarmos esse foco aqui, duplicarmos ele e formos separando ele, tá? Ó, fiz aqui um movimento aqui, ó, para separar eles, tá? Nós vamos ter uma elipse com 2 focos, tá? Aqui eu botei uma até mais exagerada para que a gente possa ver
perfeitamente como ele propôs, tá? Então olha só que interessante, ele propõe que é uma elipse, não mais um círculo, e que em uma desses focos é colocado agora o Sol, né? E que o ponto mais próximo do Sol é chamado de periélio, ó. O Sol é colocado em um dos pontos aqui, ó, em um dos focos, né? O ponto mais próximo do Sol que a Terra passa, né, é chamado de periélio, e o ponto mais afastado, que seria esse, né, lá próximo ao outro ponto, ao outro foco, é chamado de afélio, beleza? Agora uma coisa interessante, Kepler não, tá, exclui a possibilidade de que uma órbita tenha um movimento circular. Porque, de uma certa forma, se nós formos observar aqui, ao aproximar os focos, né, um círculo pode ser considerado assim uma elipse um pouco diferente, né, um tipo de elipse. Beleza, galera? Agora vamos para a segunda lei de Kepler. Já a segunda lei de Kepler, ela vai dizer o seguinte: a linha que liga o centro do Sol, tá, até o centro da Terra, ou dos planetas, né, varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Ou seja, num intervalo de tempo ele vem daqui a aqui, ele vai varrer essa área aqui. No mesmo intervalo de tempo, nessa posição aqui, ele vai daqui a aqui. Ele vai varrer essa área aqui. Essa área varrida no mesmo intervalo de tempo que essa é igual a essa área. Isso implica em quê? Isso implica em dizer que os planetas se movem com velocidades variáveis. Porque para que essas áreas aqui sejam iguais, a velocidade aqui tem que ser diferente da velocidade aqui. Ou seja, a velocidade no periélio, aqui próximo ao Sol, tem que ser maior do que a velocidade no afélio. Então olha o que acontece aqui. Ele vem aqui com uma velocidade um pouco menor, tá? Ele vem aumentando a velocidade. Quando ele passa aqui, é como se ele estivesse fazendo um looping direto, ó. Ele vem com uma velocidade menor, vai aumentando. Quando ele chega aqui, ele faz um movimento mais rápido, como próximo ao Sol. Depois Newton vai explicar isso daí, que órbita significa, né, estar sempre caindo, só que a velocidade do corpo é tão grande que a Terra não vai cair no Sol, né? Ela vai ter uma velocidade de escape aí para que possa voltar à sua órbita. Então a velocidade no periélio é maior do que a velocidade no afélio, beleza, galera? Agora vamos ver, né, a terceira lei de Kepler. Na terceira lei de Kepler, que é publicada 10 anos após a primeira e segunda, ele diz que o quadrado do período de revolução, período, galera, é o tempo que se leva para fazer algo, tá, galera, na física. Então, período do tempo de revolução é o tempo que ele demora para fazer um movimento completo, tá? Então, o quadrado dele, T ao quadrado, dos planetas, desse período de revolução dos planetas, é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior for, né, o período, maior vai ser o raio, né, ao cubo dos raios medidos, aliás, dos raios médios, né? A gente já viu aqui, por ser uma elipse, os raios médios, né, da órbita, a órbita não tem um raio igual, né? Mas o cubo do raio médio entre essas órbitas, tá? R vai ser o R ao cubo. Ou seja, ele propõe aí que T ao quadrado sobre R ao cubo, período de revolução ao quadrado, dividido por raio médio da órbita ao cubo, ele vai gerar uma constante, galera. E essa constante, ela vai ter tudo a ver com uma constante que Isaac Newton vai utilizar para a força da gravitação, tá? Por isso que nós demos essa introdução toda aí, né? E chegamos até aqui para poder agora falar também sobre gravitação universal através de Isaac Newton, tá? Então Kepler, ele meio que organiza tudo o que é feito, e depois, agora, posteriormente a esse, né, Newton vai, vamos dizer assim, elaborar uma fórmula de maneira que eu consiga explicar os fenômenos ocorridos até e explicados até aqui. Beleza, galera? Agora vamos falar um pouco sobre Isaac Newton, né? Então, com isso tudo que Johann Kepler, né, elaborou, agora a gente pode falar sobre Isaac Newton, né, ou Isaac Newton, né?
Galera, se a gente fosse fazer um vídeo só falando sobre a contribuição da física, da matemática de Isaac Newton, tá? Nós ficaríamos aqui um vídeo de muitas horas, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Nós apenas vamos focar na parte relacionada à astronomia, a parte relacionada aqui à cosmologia e tal. Até porque Newton, ele não era só físico, ele era matemático, alquimista, filósofo, dentre tantas outras coisas, tá? Inclusive, como eu já falei sobre a religião, a relação entre a religião, né? Newton, ele chega a fazer um estudo sobre profecias bíblicas e tal, explicado através da ciência. Tá bem interessante também esse assunto aí, tá? Mas vamos focar aqui apenas no que nós estamos falando. Foi um físico inglês, nasceu já em 1643, então já um século depois desses outros, né? E morreu em 1727. Galera, analisando o movimento dos planetas e juntando ao conhecimento que ele tinha da terceira lei, que era ação e reação, que um corpo, ao aplicar a força sobre um outro, esse outro corpo irá aplicar uma força igual, tá? Só que em sentidos opostos, de que os corpos se atraem, né? Ele propôs o seguinte: a grande sacada de Isaac Newton foi pegar as leis de Kepler que estavam no espaço para explicar tudo, inclusive coisas que estavam aqui na Terra. Ele propôs que existia uma força que atrai todos os corpos, esteja eles no espaço ou na Terra. Ah, não, peraí, Glauco. Então você está me dizendo que existe uma força que atrai o seu celular à sua caneta? Sim, existe, galera. Ah, Glauco, mas por que eu não vejo então eles se atraírem? Por um aspecto bem interessante. A gente vai ver que a constante de atração, tá? Ela é um valor muito pequeno, que só vai ser mais observado, tá? Quando as massas forem extremamente grandes, como massas, por exemplo, de planetas, né? Nesse caso aqui, só seria visto essa atração entre os corpos se de repente eu colocasse no espaço, né? Em um lugar, né, onde eu não tivesse outras forças interagindo. Existe uma força de atração entre essa caneta e esse celular. Porém, existem tantas outras forças aqui em volta, né, que acaba não sendo observável. Beleza, galera? Com isso, ele elaborou uma fórmula, que é uma fórmula utilizada até hoje. Inclusive, tem pessoas que dizem até que algumas leis de Newton foram desacreditadas. Na verdade, não. Essas leis estão sendo utilizadas até hoje. Valeu, galera? Vamos para a fórmula, então, agora? Então, galera, por fim, nós chegamos à gravitação universal. Newton disse o seguinte: a força de atração é proporcional às massas. Então, ó, força gravitacional, né, da gravitação universal é igual. Ela é proporcional às massas, ou seja, quanto maior a massa, maior vai ser a força. Então, ó, eu vou colocar aqui Mzão e Mzinho. Por que Mzão e Mzinho, Glauco? Porque normalmente uma massa vai ser muito maior que a outra. Então, massa maior Mzão, massa menor Mzinho. Depende de uma constante G. Essa constante G é 6,67, mas a gente arredonda para 6,7 vezes 10 a menos 11. Esse menos 11 aqui explica, por exemplo, por que meu celular e minha caneta não se atraíam, né? É uma grandeza de tamanho muito pequeno. Beleza, galera? Mas quando se relaciona a massas muito grandes como a do Sol, da Terra, da Lua, por exemplo, aí ele já não passa a não ser tão pequeno. Então, ó, depende dessa constante, né? Essa constante aqui também tem relação lá com aquela constante de T ao quadrado sobre R ao cubo, lá de Johann Kepler, tá? E é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Ou seja, quanto maior for a distância entre os corpos, menor vai ser a força, tá? Quanto mais próximos os corpos estiverem, maior vai ser a força. Galera, essa fórmula aqui, ó, força gravitacional, é a mesma coisa que a força peso, galera. Como é que a gente pode provar isso? Peso não é igual a massa vezes gravidade? Não é isso, galera? Então, ó, se eu colocar aqui, ó,
M vezes G e igualar aqui, ó, G vezes Mzinho sobre D ao quadrado, eu posso cortar esse M com esse M, não posso? Olha que interessante, galera. O que sobrou aqui? G é igual a G vezes Mzão sobre D ao quadrado. Sabe quanto dá esse valor aqui, galera? Igual aproximadamente aquele 9,8 metros por segundo ao quadrado. 9,81, outros quebrados, né? Que a gente utiliza como 10, né? Então, só para mostrar aqui, galera, para finalizar, força gravitacional é igual a G vezes Mzão vezes Mzinho sobre D ao quadrado. Onde G é uma constante, né? Constante gravitacional. M é a massa do maior corpo, Mzão. Mzinho é a massa do menor corpo. E D é a distância. E também podemos falar que força gravitacional é igual a peso. Por quê? Porque se nós igualarmos aqui, nós vamos ficar com G igual a Gzão vezes md ao quadrado, que vai dar o valor da aceleração da gravidade. Beleza, galera? É interessante que isso aqui tudo, né, as pessoas associam ao fato de uma maçã ter caído na cabeça de Isaac Newton, né, e tal. É óbvio que isso é um mito, tá, galera? Mas eu acho que, galera, através desse estudo que nós fizemos lá, desde a antiguidade, passando por Cláudio Ptolomeu, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Tycho Brahe, Johann Kepler e Isaac Newton, nós conseguimos entender bastante a evolução desse conhecimento e conseguimos entender as leis que regem todo o nosso universo através de, ou pelo menos uma parte delas, né? Através de Johann Kepler e Isaac Newton com a gravitação universal. Beleza, galera? Estudem e até a próxima aula, galera. Um grande abraço!